Bom dia a todos. Neste trabalho temos como objetivo apresentar uma explicação com simulação de um sistema de controle de um HVDC clássico a tiristores. O HVDC é um sistema de transmissão de potência em corrente contínua, nesse caso com tiristores nas duas pontas do sistema. Entre as vantagens do sistema HVDC estão o menor custo a longas distâncias, a integração de sistema com frequências diferentes, integração de sistemas de geração renovável. Nesse trabalho foi utilizada a ponte B12, formada por duas pontes B6 com alimentação de transformadores com dois secundários, uma estrela e outra delta. Assim é possível formar tensões com defasagem de 30 graus entre si. Isso corrobora para menor ripple na tensão de saída, facilitando a atuação dos filtros na saída e menor distorção harmônica na rede AC. Neste projeto foi utilizados os valores nominais dos transformadores e a impedância equivalente da linha HVDC de Itaipu, representados de forma simplificada por fontes em série. Isso permite avaliar o quão próximos os resultados estão do comportamento real. A simulação foi feita utilizando o software PSIM, e a implementação dos blocos necessários foram feitas da seguinte forma. Primeiro, o circuito de disparo, que recebe um sinal de sincronização, um detector de zero, conta até o valor estipulado para o alfa e lança um pulso nessa posição para os tiristores. O próximo bloco utilizado é o do cálculo de gama. Ele define o controle do inversor com base no ângulo de extinção, que é o próprio gama, seguindo as operações mostradas no slide, e considera a corrente praticamente constante em regime permanente. O próximo bloco utilizado são dos filtros. Filtros de média móvel foram usados para atenuação rápida e precisa, com resolução de 1000 amostras e frequência de corte de 360 Hz. Apresentando agora o método de controle utilizado, idealmente o inversor atua como fonte de tensão, em azul, e o retificador como fonte de corrente, em vermelho. Isso define o ponto de operação O. A tensão no retificador se ajustará com base na tensão do inversor, para que a corrente setada passe pela rede. Porém, ao incluir modelos mais realistas, como o aumento da impedância na rede CA, esse modelo deixa de ser adequado para orientar o projeto. Aqui vemos um modelo que demonstra de forma mais realista o funcionamento deste sistema de controle, com a representação da queda de tensão por meio da inclinação das retas, causada pela impedância XC e aumento da corrente no LCC. Para este caso apresentado, temos uma malha de corrente fechada no retificador, enquanto o inversor está em malha aberta com gama no valor mínimo, para minimizar os reativos. Em regime permanente, o modelo opera normalmente. Utilizamos uma corrente de referência com degraus para evidenciar o comportamento em transitórios. No gráfico superior esquerdo, observa-se o ângulo de disparo alfa na saída do PI. No gráfico superior direito, vemos o valor de gama, que atinge seu mínimo durante a corrente nominal e apresenta pequenas oscilações devido às variações de corrente. O gráfico inferior esquerdo mostra a corrente de referência comparada à corrente filtrada medida. O gráfico inferior direito apresenta a tensão filtrada na saída do inversor. O circuito tem um bom desempenho em regime permanente e em transitórios, sem picos excessivos de corrente e com boa estabilidade. Entretanto, pode ocorrer um afundamento da tensão na entrada do retificador. Neste caso, o sistema perde o ponto de operação O, que é definido pelo cruzamento entre as curvas do retificador e do inversor, e a transmissão de potência é interrompida. Como pode-se ver nessa figura, o afundamento da tensão na entrada do retificador, as retas dos dois conversores não possuem mais um ponto de convergência, e por isso não haverá corrente passando, ou seja, nesse caso, a tensão do inversor em malha aberta é maior do que a tensão máxima que pode ser entregue pelo retificador, e por isso não haverá corrente. Esta é a simulação do caso mostrado no slide anterior. Nela é possível ver que não há transmissão de potência, como falado anteriormente. A correção deste problema é feita com a inclusão de uma malha fechada de corrente no inversor, que deve entrar em atuação caso o ponto de operação original seja perdido. Ou seja, em casos nominais de operação, o inversor deve estar sempre operando próximo ao gama mínimo, enquanto o retificador deve estar operando em controle de corrente. Caso haja um afundamento da tensão na entrada do retificador, o inversor assume o controle de corrente e ajusta sua tensão para que haja transmissão de potência. Todavia, em casos em que há variação da impedância da rede do lado do inversor, a queda de tensão proporcional à corrente no lado do inversor aumenta. Isso é representado pela inclinação da reta em azul. Podemos ter até 3 pontos de operação, o que pode levar à instabilidade do sistema. Para corrigir esse problema, foi incluído no sistema de controle do inversor uma malha de tensão, para que ele não ultrapasse determinado valor de tensão, limitando a influência da variação da impedância da rede do inversor. Todas as modificações anteriores foram implementadas no circuito amostra, em que podemos ver acima o controlador de corrente do retificador e embaixo o sistema de controle de tensão e corrente do inversor, que comutam entre si por meio de um bloco máximo. Dessa forma, em regime permanente e com grandezas nominais, o controle de tensão predomina e sua saída alimenta o controlador PI. Entretanto, se ocorrer uma queda de tensão no lado do inversor, a corrente tende a aumentar.
gerando saída maior no controle de corrente, e a tensão diminui, gerando saída menor no controle de tensão. Assim, o controle de corrente assume o comando do sistema. Nessa simulação em regime nominal, o primeiro degrau tem um tempo de acumulação maior, porque nesse instante a tensão do inversor é baixa e ambos os controladores atuam em modo de corrente. A corrente sobe até um ponto de equilíbrio e depois os conversores aumentam a tensão na mesma taxa. Quando o sinal de tensão do inversor supera o de corrente, ele passa ao controle de tensão e a corrente atinge o valor de referência. O cálculo de gama acompanha bem o valor real. A corrente chega corretamente ao valor desejado e a tensão do inversor permanece quase constante com leves picos nos degraus. Quando ocorre o afundamento de tensão no retificador, ambos os controladores começam operando em modo de corrente, porém o controlador do retificador satura quando o alfa atinge o valor máximo, não conseguindo mais elevar sua corrente nem sua tensão acima da do inversor. Com isso, o inversor assume o controle de corrente e limita a corrente do sistema. Nesta simulação é mostrado o caso em que a impedância do inversor é 2 vezes maior do que a nominal. Nota-se que há maiores picos, mas o circuito continua funcionando bem. Continuando no sistema de controle, para casos de faltas, quando a tensão cai e a corrente sobe, o sistema precisa limitar a potência para proteger os conversores, transformadores e a rede. Para isso, a corrente é vinculada à tensão por meio do VDCoL, Voltage Dependent Current Order Limiter, que garante a proteção do sistema nesses eventos. Aqui tem-se a implementação do VDCoL acima no circuito de controle, que recebe a corrente de referência e a tensão filtrada no inversor, gera uma relação linear entre elas e aplica 2 limites, um para evitar a corrente muito baixa e outro para impedir uma corrente excessiva. Nessa simulação, temos o caso com o VDCoL de um curto terra na linha CC do HVDC, que começa no instante de 1 segundo. O sistema reage jogando a corrente de referência para o mínimo possível, limitando o valor da corrente em 0,4 pu, corroborando para a limitação da transferência de potência no sistema. Obrigado a todos.